significativos e que têm um certo destaque dentro do contexto histórico de Israel. Agora nós estamos vendo aqui algo importante, que os rios de Israel, tá, que são de uma forma até um pouco escassa em números de rios, eles são rios que o mais, quem sabe, destacado, que merece maior destaque, é o Jordão, né? Mas esses rios são rios caudalosos, são rios trafegáveis por embarcações, são rios que servem para o transporte marítimo, para também a irrigação da terra, e, claro, alguns deles vão ter alta produção pesqueira, né? Vão ser de importância para a pesca, tá? Então, vamos estudar cada um dos rios agora. A bacia do Mediterrâneo, o que seria uma bacia? É um conjunto de rios, um conjunto de águas que comportam os rios. Então, a bacia do Mediterrâneo, nós podemos dizer que ela é composta pelos rios Belos, o Quizon, o Caná, o Gaás, o Serique e o Besor. E nós vamos estudar esses rios a partir de agora. Muito bem. O próximo rio, agora entrando cada um deles distintamente, é o Rio Belos. O Rio Belos ele vai correr ao sudoeste do território da Síria, território asserita, e ele vai caminhar, ou vai percorrer, ou vai transitar em direção ao mar Mediterrâneo, o grande mar, durante, inclusive, 2 períodos do ano, que é aproximadamente aí, vamos colocar, 9 meses, esse rio permanece seco, tá? Constituindo, assim, em um dos numerosos Uates palestínicos. O que seriam os Uates? Seriam desertos? Não. Seriam aquelas partes arenosas que ficam no fundo dos rios, que quando a água, no caso, não vai ter, ou vai ter só pequeno filete de água, e em algumas partes vai aparecer só a areia, aquela alta densidade de 1 metro, 2 metros, 3 metros de areia fofa, que na verdade seria o quê? O fundo do rio, que a água secou e ficou só a areia. Acontece muito isso em Israel, com a questão do Rio Belos, não é? Mas aqui no Brasil, em alguns rios do norte, como lá, por exemplo, no próprio Solimões, que é um rio que percorre ali de Manacapuru, lá no Amazonas, para frente, ele, em alguns momentos do ano, da seca no Amazonas, também vai ter o período da estiagem, da seca das águas, e vai ficar lá somente um alto volume de areia, lodo, e ali vai aparecer muito jacaré morto, muito peixe morto e outros animais marinhos mortos, né? E é o mesmo que vai acontecer, acontece com o Rio Belos, tá? Alguma pergunta? Participação? Agora, já o próximo rio, que é o Quizon, ele é considerado, esse rio, o mais extenso do mar, da região da bacia do Mediterrâneo. E em significado de proporção, ou em significado de importância histórica, ele é o segundo após o Jordão. Os árabes, inclusive, chamam ele
de Nar no Quds. Ele vai nascer na região do Estraelon, que é um planalto e planície de Estraelon, né? E vai receber inúmeros vertentes durante o seu percurso, principalmente nas imediações ali da região do Tabor, do Monte Tabor, né? Da região do Hermon, ele já se torna bastante caudaloso, tá? Caudaloso. Outra coisa interessante que o Riquizon é o rio, tá? Em que a Dalila, não é, que veio a ser aquela meretriz filisteia que vai casar-se com Sansão e vai causar a ruína da sua vida, da vida de Sansão, ela morava nas proximidades do rio Quizon. E esse rio também, ele se torna um rio significativo para os árabes, porque os árabes o consideram portador de alguns minérios importantes e até em alguma parte vai ter algumas minas, né, de petróleo. O próximo rio que nós vamos estudar é já o rio Caná, tá? O rio Caná não é o mesmo, certo? Não é o mesmo que o mar de Caná da Galileia e nem a lagoa de Caná da Galileia, tá? Já é distinto o rio Caná destas duas, vamos assim, partes hidrográficas, o mar de Caná da Galileia e a lagoa de Caná da Galileia, que fizeram parte da vida e do ministério de Jesus, tá? Então, não é, na verdade, este rio o rio que esteja ligado às suas águas à lagoa e ao mar da Galileia. O rio Caná, ele é citado, então, somente no Antigo Testamento. E ele se torna, então, uma fronteira natural entre as tribos de Efraim e as tribos de Manassés, ou seja, entre as tribos de Efraim, que estão no Reino do Sul, e a de Manassés, que está no Reino do Norte. Então, seria entre os dois territórios que estão destinados a Reino do Sul e Reino do Norte, fazendo uma divisa. E ele vai nascer nas imediações da região de Siquém e vai atravessar até a planície de Saron. Então, as suas águas irão ser despejadas justamente no mar Mediterrâneo. O rio de Caná, ele tem um sentido significativo no contexto bíblico, porque ele é um dos rios, não é? Que é citado no Antigo Testamento, não só como divisa, mas também também considerado como um local onde tem muito junco na sua margem, que é utilizado para a construção de casas, né, de pontes e até de templos, né? E também é considerado, em algum momento, alguma parte, pode-se encontrar nesse rio o Hades, ou seja, aquela parte seca que vai ter grande intensidade de areia, e ao invés de você encontrar água, você vai encontrar o buraco do rio, o valo do rio e grande proporção de areia. Então, vai só possuir água em grande quantidade nesse rio, ou esse rio vai ser só abastecido e vai ter água no período dos meses chuvosos. Então, poderíamos até dizer que ele é um rio de chuva, certo? Alguma participação? O rio Gaás, ele já as suas águas
já vão banhar a planície de Sarão, vão desembocar no mar Mediterrâneo, e ele está localizado justamente nas proximidades de Jope, e ele vai significar, o nome Gaás, terremoto. Mas como nós estamos vendo aqui, ó, essa é uma foto atual do rio Gaás. Vocês estão vendo aqui, a senhora está vendo aqui, vocês que vão assistir depois, estão vendo aqui os prédios, inclusive até meio destruídos, é aqui um prédio caído. O que é isso? Isso é imagem atual, que compreendemos o quê? Que este rio, ele é um rio de transporte e passagem dos guerrilheiros, tanto do Hamas como do Hezbollah, que são os palestinos que estão confrontando, guerreando contra Israel nessa atualidade, nessa guerra que está ocorrendo lá no Golfo Pérsico. E aí eles passam por ali porque o rio Gaás fica às margens de Jerusalém e é um local onde a marinha ou até os soldados, os exércitos, podem utilizar das suas embarcações para deflagrar as suas armas e bombas, lançá-las do rio para dentro da cidade. E a mesma coisa, Israel vai se utilizar desse rio para colocar ali a sua polícia costeira, o seu exército, ou a marinha costeira também, né? A Força Armada Marinha, para confrontar aos adversários que vêm do Hezbollah e do Hamas. Então, na verdade, se torna um local ou um rio de combate, ou palco do combate atual que está ocorrendo, que é justamente o rio Gaás se torna um local de palco, tá? Desta batalha, desse confronto, dessa guerra que está ocorrendo agora no Oriente Médio. Né? Tendo em vista que o grande conjunto de inimigos e de opositores de Israel, que seria o Hamas e o Hezbollah, se utilizam dessas águas para lançar dali lançar sobre Jerusalém, não é? Justamente, e a região de Saron e Jerusalém, lançar suas bombas, lançar seus mísseis e deflagrar ali as suas armas contra as pessoas que estão à margem do rio. E a mesma coisa Israel dando resposta para quem está dentro do rio, né? Então, ali se torna um palco de guerra da guerra atual, tá? Então, professor, ele joga um míssil e tudo ali dentro do rio? Não. Do rio, você lança um míssil para dentro da cidade, né? Ah, então é isso que eu queria falar. Porque Porque, irmã Maria, o míssil, na verdade, ele é lançado através de três formas. Pode ser através de uma arma específica, de um morteiro lança-mísseis, que fica em terra seca. Pode ser por aeronaves que vão lançar um míssil em um local distinto. Também pode ser teleguiado. Existem mísseis teleguiados em que você atira de uma base e ele vai estar monitorado pelo computador para alvejar determinada região. Porque quem passa nesse rio aí são quem? Os israelenses, né? Sim, e que ataca a cidade da região de Saron, Jerusalém, de Jope. Ah, tá. Aí que o rio... Aqui, na verdade, é Jope.
Aham, que aí a extensão do rio passa por todos esses lugares. Todos esses lugares. Ele é um rio costeiro das cidades, e aí o que acontece? Ele se torna um canal de entrada dos exércitos dos árabes, como que estão lá do Hezbollah, do Hamas, para acertar seus alvos, adentrar a cidade, para dali mesmo atirarem com essas armas dentro da cidade e travarem a batalha bélica ali dentro do rio para com a cidade, como também os israelitas vão utilizar-se ali de um local de defesa para poder destruir os soldados adversários. O míssil também pode ser lançado através de uma água pelos navios de guerra, né? Navio de guerra que possui os morteiros, que são verdadeiros, que são armas para lançar mísseis. Então, nesses rios aí passa navios? Passa, esses aí são rios caudalosos, né? Ah, Rio caudalosos, são rios já com maior proporção de água, porque um rio para passar navio, ele tendo que 100, 150 metros de profundidade, passa navio tranquilo, 50 metros. A partir de 60 metros de profundidade, já passa navio tranquilo. ah, tá. Esses navios, por exemplo, que passam no mar, e aí no Espírito Santo deve passar muito, eles, quando chegam na região de portos, né? Aquela região do porto, na verdade, são regiões de alta profundidade de água, ali 30, 40 metros, até 50 metros, para poder receber o navio. Dependendo do tamanho do navio, tem que ter até maior profundidade de águas, né? Até para atracar, né? Para atracar. No caso, por exemplo, lá, nós temos em Santa Catarina o Porto de São Francisco, que é um porto internacional, e lá no Paraná, o Porto de Paranaguá e de Itajaí, que recebe grandes barcos e também santos e navios, né? Grandes barcos, navios, eles têm na região ali que é de atracadouro de navios, na região onde os navios ficam, uma alta profundidade, né? Então tá certo. Já outro rio também agora que nós vamos ver, o próximo, que é o rio, no caso, Sorek, ele é um rio que ele mais vai parecer, na verdade, com, vamos dizer assim, um ribeiro. Mas, em alguma parte, ele vai ter uma extensão de água, mas, porém, ele é todo por cima de pedras. O que podemos considerar que ele foi, não vou dizer construído, mas ele foi criado, né? Criado numa região de cordilheiras. Então, ele é um rio de quedas d'águas, de cachoeiras e de cordilheiras. E ele vai despejar as suas águas no mar Mediterrâneo e vai passar pela região do Jope, daquela cidade que nós vimos acima, pela região do Ascalon, que é uma outra cidade, vai passar pelo território dos filisteus, da Filístia, e as suas nascentes vão nascer lá nas montanhas de Judá, que vai ficar a sudoeste de Jerusalém. Então, ele também é um rio de uma grande extensão e é um rio também de grande importância, tá? O rio Sorek. O rio Sorek, inclusive, ele é um rio
que vai ter... o profeta Samuel morava próximo dele, no Vale de Sorá, não é? E ele também foi um local frequentado pelos exércitos israelenses, principalmente Davi e de Saul, que travaram guerras contra os filisteus, justamente utilizando as águas desse rio para trafegarem até a região da Filístia. Tá? O rio Besor, na verdade, que é o próximo rio que nós vamos estudar, ele já também se torna, propriamente dito, um ribeiro, tá? Esse sim é um ribeiro, um filete de água. E todo o ribeiro, ele tem 4 características. Primeiro, as águas são limosas. Aquele verde ali é um verde de limo, não é? Que fica, ela tem um tipo de uma grama abaixo da água que se torna uma região pastosa e limosa, né? Também as suas águas são águas mais tensas, não tem grande quantidade, pequeníssima quantidade de peixes, também é um local coberto por selva, né, por mata, né? E algumas regiões até vai ter plantas aguíferas que ficam justamente por cima das águas, que acontece esse fenômeno até numa parte do Amazonas, e eu já vi isso, que fica no rio um muro de 30, 40 metros, havia até 80 metros de mata por cima do rio. E aí, quando você vem com a embarcação, tem que alguém lá na frente arredando, se você vir remando, ou você tem que virar a canoa ou o barco e ir com o motor de popa, justamente batendo as hélices nessa mata, vai abrindo caminho para você poder passar. E nessas matas existe um perigo. Qual o perigo? Que abaixo dessas matas ficam muitos jacarés, fica muitos pirarucus, que são aqueles grandes peixes, né? O pirarucu, no caso também, algumas dessas matas vai ter jacarés, vão ter também o peixe-boi. Então, regiões, por exemplo, aqui no Amazonas, que tem muitas matas e se torna perigoso. Então, os ribeiros possuem partes deles que é totalmente que tem mata por cima, porque ele vai atravessando um filete que atravessa a selva. É um filete que atravessa a selva. Tá? E o Besor, ele vai ficar nas imediações da região de Ziglag, não é? Ao sul de Judá. Região essa foi frequentada por Davi e seus guerreiros, e é mais caudaloso do que os Wades, que vão desaguar no mar Mediterrâneo, e também vai chegar até a região de Xeriá, e por isso que atualmente ele é denominado do rio, por rio Xeriá. Atualmente o nome dele é Xeriá. Tá? Então, o rio Besor, ele é justamente um rio que até os maiores feitos dos filhos de Jessé, os irmãos de Davi, o próprio Davi, ocorreram, né, nesta região, porque essa região era frequentada pelos guerreiros, não só de Saul, como também pelos guerreiros de Davi, para combaterem, né, contra os amalequitas, tá? Que moravam nessas regiões. Muito bem, chegamos a slide 10, perguntas, participações.
Quer dizer que os amalequitas moravam nessa redondeza desse rio? Nessa redondeza desse rio. Uhum. E o pessoal de Jessé, que é Davi mais os irmãos, eles também moravam ali por perto ou só lutavam Não, ali? moravam perto. Também. Moravam perto. Hum. Porque também se torna um local, esses ribeiros, até para poder servir, né, de água para a criação. Ovelhas, né, animais pequenos como ovelhas, cabras, cabritos, carneiros, né, que os filhos de Jessé criavam, né? Inclusive, Davi era o que cuidava desses animais de Jessé. Uhum. Legal. Muito bem, irmã Maria Ângela. Chegamos ao número 10 do slide, acabamos o conteúdo da aula de hoje. Quando eu gosto que tem bastante pergunta para poder ter mais tempo de aula, né? Muito bem, então a nossa aula de hoje compreendeu essa parte da bacia do Mediterrâneo. Já na próxima aula iremos estudar a partir da bacia do Jordão, e aí vamos estudar o Rio Jordão, vamos estudar toda a extensão da bacia do Jordão, né? E vamos depois entrar no Querite, no Rio Cedron, no Rio Armuque, no Rio Jaboque, no Rio Armon, no Lago de Meron. Tudo vamos estudar na próxima aula. Na próxima aula, nós iremos até chegarmos a tratar sobre climas também da Terra Santa, e vamos ter uma introdução sobre os climas da Terra Santa na próxima Esse, aula também.